Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, na minha opinião, de todos os campeões sem coroa do xadrez, os jogadores que quase se tornaram campeões do mundo, para mim o maior deles foi Vasily Ivanchuk. Eu sou fã do Ivanchuk, eu acho ele chama a camisa de força, né? Quando ele senta num tabuleiro de xadrez, pode botar os enfermeiros ali do lado, porque vai ter insanidade rolando, né? Ele é um jogador que cria confusão no tabuleiro, ele é um jogador que sai do óbvio, sai do comum, pensa totalmente fora da caixa e traz partidas muito interessantes. Ele, por 25 anos seguidos, ele esteve sempre ali entre os melhores jogadores do mundo. Ele continua jogando, inclusive, hoje ele está entre os 50 melhores jogadores do mundo, não é pouca coisa ainda, né? Mas ele esteve sempre ali entre os 3 primeiros e talvez ele tenha tido um pouco de azar, porque o pico da carreira dele foi quando mais 2 jogadores estavam no seu auge, Kasparov e Kramnik. Kasparov e Kramnik, se eu não me engano. Foram os jogadores que ele ficava atrás, ou Kasparov e Karpov, agora eu não tenho certeza. Mas enfim, ele estava lá entre sempre o segundo e o terceiro, e o pico dele coincidiu com o pico desses ex-campeões mundiais também. Então pode se considerar um pouco azarado nesse sentido, né? Mas ele chegou muito próximo realmente. Por vezes ele esteve até em primeiro lugar de rating da FIDE, era o jogador com o rating mais alto do mundo. Foi por um breve período de tempo, mas ele chegou a essa marca também. E ele foi conhecido aí por momentos críticos de match, quase indo lá para o Mundial e tudo mais. Ele tinha algum abalo psicológico, algum abalo emocional e não conseguia avançar. E não chegou a disputar realmente um título valendo pelo Mundial, né? Mas vamos olhar uma partida aqui. O Vasily Ivanchuk pode ter certeza que é loucura no tabuleiro quando ele joga. Essa partida é contra o Samuel Shankland, jogador americano, grande mestre fortíssimo. E vamos lá, aqui o Ivanchuk abre a partida com o lance D4. Temos cavalo em F6 pelo Shankland, C4 e aqui E6. Cavalo em F3, a anti-Ninzo Índia, B6 e aqui G3, então, a variante do fianchetto. Bispo aqui em B4 com cheque, bispo D2 e agora o bispo volta para E7, feliz por ter desviado o bispo do Ivanchuk aqui para a casa de D2, que certamente não é a melhor casa para esse bispo. Mas o Ivanchuk vai resolver isso depois. Primeiro cavalo aqui em C3, bispo B7, dama aqui em C2 e depois de roque, bispo G2. Cavalo C6 desenvolvendo, roque e aqui o lance libertador das negras aqui, o lance D5, indo em direção ao centro, completando aí o desenvolvimento. C toma D5 e agora o Shankland vai para essa linha aqui com o cavalo B4, tá? Então atacando aí a dama do Ivanchuk e também atacando o peão de D5. A dama está atacada, a dama vem para A4 e agora o cavalo de B captura de volta aqui em D5. E o Vasily Ivanchuk continua com seu desenvolvimento agora das torres. Torre de F aqui em D1. Dama em E8 propondo as trocas. O Vasily Ivanchuk, tudo bem, aceita. Dama toma em E8, torre de F toma em E8 e agora cavalo E5. Esse lance traz um incômodo bastante grande aqui para as negras. O bispo de B7, né? Sempre que a gente tem uma disputa numa diagonal assim, né? Ambos os bispos em fianchetto, aquele bispo que está protegido leva uma vantagem àquele bispo que está desprotegido, né? Então aqui com o cavalo E5, o Vasily Ivanchuk coloca um incômodo já na posição, que é uma cravada aqui no cavalo de D5. A partida segue com C5, o Shankland vai tentando romper aqui no centro. D toma C5, bispo toma C5 e agora o Ivanchuk continua o seu desenvolvimento. A outra torre agora, torre de A aqui em C1. Torre de A em C8 e agora um lance aparentemente estranho aqui do Ivanchuk, cavalo B5, né? O que esse cavalo está querendo aí? Está atacando o peão de A7, é verdade. Mas o peão de A7 vai jogar A6. Foi o lance jogado aqui pelo Samuel Shankland. E o que vai fazer com esse cavalo? Vai voltar para C3? Vai jogar esse cavalo em A7, um cavalo sem volta, para fazer um ataque na torre? O que vai jogar aqui? E aqui você já pode ligar para o hospício, porque o Ivanchuk faz o lance torre toma C5. Esse é o Ivanchuk, né? Realmente ele puxa uns lances assim do fundo da alma, né? Esse aqui é o verdadeiro xadrez, mesmo xadrez artístico, né? Um sacrifício posicional aqui do Ivanchuk totalmente inesperado, né? Torre toma C5. Somente o Ivanchuk poderia fazer um lance como esse. Vamos ver como continua a partida. Bom, aqui se capturar de peão,
Aqui, bom, imediatamente o Ivanchuk já tem compensação com o cavalo aqui em D6. Então a partida seguiu com torre, toma aqui em C5, cavalo D6 de qualquer maneira. E agora, o que o Ivanchuk conseguiu em troca desse sacrifício de qualidade aí? Um cavalo bem posicionado na cesta horizontal e bastante iniciativa, né? Além de tudo, o peão de F7 agora está atacado duplamente. Legal, né? Legal. O Ivanchuk pode pensar fora da caixa e tudo, mas ele é um excelente jogador, muito forte. Então ele não está fazendo isso de loucura, não está fazendo isso de tentativa e erro. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Torre B8 foi jogada, então defendendo aqui o bispo, e agora cavalo de E capturando em F7. A partida seguiu com o bispo em A8 e agora E4 atacando aí o cavalo. O cavalo vem para C7 e o lance tranquilo aqui, F3, olha só que centro sólido aqui. Opa, que centro sólido aqui do Ivanchuk, né? Então, lance F3 é um lance bastante importante. Esse bispo de G2 ele vai poder desenvolver no futuro via H3 ou via F1. Então não é um problema agora. E agora, enfim, as peças das negras começam a ficar bastante restritas, né? Olha como o Ivanchuk está avançando na posição. A partida seguiu com torre aqui em F8, ameaçando o cavalo de F7. Bispo E3 primeiro, com um tempo aí sobre a torre vem para a sétima, torre aqui em C2, e agora cavalo aqui em E5, né? É fato, eu vou voltar aqui, é fato que B6 está caindo. No entanto, o bispo toma B6 agora não funciona, porque as pretas vão tomar aqui em F7, né? E vão ficar melhores numa linha como essa. Depois de cavalo toma F7 e rei toma F7, as pretas estão melhores numa posição como essa. O cavalo aqui em C7 está defendido pela torre. Então, aqui o Ivanchuk tem que lidar com isso primeiro, ele não pode capturar em B6, portanto ele volta aqui o cavalo para E5, e agora a torre D8 foi jogado colocando aqui uma cravada no cavalo. E a partida segue com o bispo em F1, e agora cavalo de F aqui em E8, atacando mais uma vez aqui o cavalo de D6, e agora o lance bispo D3, olha que legal esse lance, é coisa do Ivanchuk. Esse lance ataca a torre, mas ele acaba com a cravada aqui na coluna D, né? Olha que interessante, como é que o Ivanchuk escapa da cravada, colocando um bispo no meio, né? Muito legal. A partida segue com torre toma B2 e agora cavalo de D em C4, olha só. Então o cavalo saiu, agora não estava mais cravado, o bispo está defendido tanto pelo cavalo aqui quanto pela torre. O cavalo aqui em C4 está atacando a torre e também está atacando aqui o peão de B6. A partida segue com torre toma em A2 e agora bispo finalmente consegue capturar aí em B6. Torre A4 e agora torre C1, e esse lance coloca já a torre nessa coluna C aqui, ameaçando alguns ataques descobertos no futuro. Torre B4 atacando aí o bispo, e agora o que fazer, né? Jogar o que aqui? Vai jogar um lance como bispo A5, bispo C5, esses são os lances que o nosso raciocínio lógico manda fazer, né? Mas o Ivanchuk, ele pensa de outra forma. Ele faz o lance aqui, rei F2, somente o Ivanchuk faria o lance rei F2. O rei do Ivanchuk vai se juntar aí à batalha. Torre B5 foi jogado e agora bispo aqui em F1, mais um lance, somente o Ivanchuk poderia fazer. Esse lance liberta agora o cavalo de E5, né? O bispo estava aqui defendido somente pelo cavalo, e agora o cavalo E5 está livre para novas aventuras, e de F1 esse bispo também pode ir para H3 se interessar. Por enquanto ele também guarda as importantes casas de D3 e C4. A partida continuou com torre B8 e agora atacando aí o bispo. E o que fazer? Cavalo D7 aqui pelo Ivanchuk, atacando a torre, trazendo mais uma defesa para o bispo. Agora o bispo está defendido aqui duas vezes pelos dois cavalos. A torre está atacada, a torre vem para D8. E agora, se você até quiser dar pausa e encontrar esse lance, que lance você faria aqui? Torre D8 foi um lance errado pelo Samuel Shankland. Ele deveria ter jogado torre B7 ao invés de jogar torre D8, para tentar segurar aí a posição, apesar de que torre B7 é um lance patético, né? Vou voltar aqui. Esse seria o lance correto da posição, mas olha que situação estariam as negras aqui, né? Com o bispo preso pela torre, as torres sem conexão nenhuma, esses cavalos não estão jogando. Certamente o Ivanchuk estaria melhor nessa linha também. Mas torre D8 foi um lance errado. E se você quiser dar pausa e castigar então aí o Samuel Shankland por esse lance e tentar encontrar aí o lance jogado pelo Vassily Ivanchuk, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance cavalo aqui de C em E5, olha que fantástico. Esse lance abre um ataque descoberto sobre a torre, abre um ataque descoberto sobre o cavalo. Os cavalos estão se protegendo, né, um ao outro.
Olha que posição impressionante. O Vassili Ivanchuk já está melhor na posição. Agora, o Samuel Shankland pensa numa estratégia bacana. Ele primeiro salva a torre com cheque, olha só. Então não tá fácil ainda aqui para o Ivanchuk. Torre B2 com cheque, rei G1. E agora bispo aqui em B7. A ideia é que esse cavalo aqui vai ser capturado em C7. Bispo toma em C7, mas a ideia agora é torre C8, olha só a situação. O bispo agora está atacado duas vezes pelo cavalo e pela torre. E o bispo não pode sair daí, senão está caindo a torre aqui em C1. E o que jogar? Como é que vai defender esse bispo? Não vai, né? Vai, o Ivanchuk sempre encontra um recurso. E, por incrível que pareça, essa situação aqui tem saída. E o Ivanchuk encontra a saída com o lance cavalo D3. Esse lance faz muita coisa. Ele ataca, sim, a torre aqui em B2. No entanto, ele também defende a torre agora aqui em C1. Essa torre não está mais desprotegida. O bispo está livre agora. Olha que legal. E depois de torre D2, então, colocando aqui pressão em D3, um raio-x também aqui em D7. No entanto, esse cavalo está protegido no momento pelo bispo. A partida segue com bispo agora em F4. Olha que lance legal. Esse bispo aqui ataca a torre de D2. Né? A torre aqui de C1 também está atacando aqui em C8. A partida segue com torre toma C1 e agora bispo toma aqui em D2, atacando aí a torre do Shankland. A partida segue com torre D1, colocando aí um ataque no bispo. O bispo simplesmente vem para B4, o cavalo mais uma vez continua aqui defendido. Bispo C6, atacando o cavalo aqui em D7 e também rumando aqui a B5. O cavalo de 7 vem para E5, trazendo mais uma defesa aí para D3. E depois de bispo B5, então, o lance rei F2. Olha só, o rei do Ivanchuk volta a ação, na verdade tira agora, o bispo estava cravado e agora o rei então sai, né, da cravada aí, e o bispo agora está protegendo também em D3. Cavalo em F6 foi jogado e agora o lance H4, H6, bispo agora em C3, o Ivanchuk vai melhorando aí a posição das suas peças, cavalo em H5, bispo em E2 atacando a torre, torre B1 e agora G4 expulsando o cavalo daí, cavalo em F6, rei E3, esse é o rei do Ivanchuk, é o rei valente, ele se une aí ao time. A partida segue com torre H1, agora H5 e essa estrutura de peões é bastante sólida. A partida continua com o cavalo agora aqui em H7 e o lance F4, o Ivanchuk não permite a entrada do cavalo aqui em G5. O cavalo vem para F6, coloca pressão em G4, no momento está defendido. Bispo em F3 também defendido pelo bispo, bispo em F3 atacando a torre também, trazendo mais uma defesa para E4. Torre B1, cavalo C5 e nessa posição o peão aqui de E6 está atacado. As peças do Ivanchuk estão jogando em perfeita harmonia. 4 peças menores aqui muito bem colocadas. O peão de E6 não tem mais defesa. Veja que triste situação. O bispo não pode vir para C4 defender, senão ele está caindo. Ele não pode vir para D7. Existem duas peças segurando essa casa. E não existe um contra-ataque aqui eficaz, né? Não dá para jogar um lance como torre B3, o cavalo não permite. Se jogar um lance como torre C1, enfim, até poderia, mas vem bispo D4 e tá tudo certo, tá tudo em casa. Né? Então aqui realmente a posição é completamente vencedora aí para as brancas, né? Que partida fantástica aqui do Ivanchuk contra o Samuel Shankland. E aqui o Shankland abandonou, né? Abandonou, aqui não dá mais. E uma vitória incrível aí. Esse é o Ivanchuk, esse é o estilo dele, né? Como eu falei, ele chegou muito próximo, ele venceu torneios importantíssimos, venceu ex-campeões mundiais. O Kasparov perdeu muitas vezes pro Ivanchuk e assim, partidas de esmagamento realmente. O Ivanchuk ele é dono dos lances assim, de botar dama na cara de bispo. Ele tem umas partidas fantásticas. O Vassili Ivanchuk, já fiz algumas partidas do Ivanchuk aqui no canal e sempre que possível eu vou trazer aí partidas do Ivanchuk porque ele é um campeão sem coroa especial, né? Ele é muito querido pela forma com que ele joga, ele é um jogador de damas também, não sei se isso ajuda no xadrez, né? Talvez ajude, mas é um jogador muito interessante. E eu vou jogar uma partida aqui agora para finalizar aí o vídeo, vou jogar uma partida de 5 minutos, vamos ver quem vem. Indo Cuiabá do Buba, boa partida. 21 no final. Desenvolver peça. Tá bom, já dei rock. Você ainda não. Joga rápido, hein? Vou deixar esse bispo aí mesmo.
TG em E4 e agora soltar o jogo aqui. Dama E2. H3. A4. Dando casa de fuga aqui para o bispo. Ok. Tá. Como jogar aqui, hein? Cavalo H2, será? Vamos lá. Vamos com o cavalo em H2, F4 e por aí vai. Vamos para as loucuras aqui. Vamos para as loucuras. Esse lance aqui defende a torre, por incrível que pareça. Vamos para as loucuras. Ameaçou mate. Vamos defender o checkmate. Partida legal, hein? E agora eu que vou pra cima com ameaças aí de checkmate. Atacou meu bispo. Vou jogar primeiro aqui. Agora com o bispo em H6. Legal, hein? Tomar cuidado com os temas de mate aí. Posso também conectar as torres agora com o bispo. Bispo A2, talvez. Parece um lance interessante aqui. Cavalo G4 também tá vindo. Ah, aí pediu, né? Vambora. Pediu. Vamos lá. Um minuto.
1 minuto e 10. Que partida, senhores, que partida. Uau, que partida legal, hein? E acho que eu vou ganhar ainda, que agora vem bispo G7. Só que eu tenho 40 segundos, ele pode tentar ganhar no tempo. Essa partida foi espetacular. Eu ganhei a dama. Mas acho que eu tenho sequência de mate aqui, vamos ver. Fantástico. Torre por H7 mate. Não, não é mate. É mate. Ah, que partida legal. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!